nossa EBF online já está acontecendo e você também pode participar. Você pode participar orando, compartilhando os vídeos, convidando as crianças. Se você conhece alguma criança que ainda não recebeu o kit, avise pra gente, para que ela também possa participar. Os vídeos já estão no canal da igreja. Você pode entrar lá, clicar e assistir e compartilhar com todas as crianças. Vamos levar o amor, o aconchego e principalmente a salvação a todas as crianças. Todos os domingos, 8 horas da manhã, o vídeo da nossa EBF online será enviado para todos. Então participe também, venha com a gente, venha com o Ministério Infantil, levar amor, aconchego e salvação a todas as crianças. Vem pra EBD! Vem pra EBD! Vem para EBD, às 9 horas. Vem louvar com todo o seu coração. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor em viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu
nosso Senhor Jesus possa permanecer, reinar em nosso meio a cada momento das nossas vidas. Nós vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos, em Efésios, no capítulo 2 de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos estar lendo os versículos de 1 a 10. A nova vida em Cristo, nós estamos fazendo 30 anos como igreja do Senhor Jesus, né? E Paulo aqui na carta aos Efésios assim nos diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos diante da Tua Santa Palavra e pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar falando ao nosso coração, o coração da Tua igreja, cada um individualmente, para que possamos receber do Senhor aquilo que precisamos, Senhor Deus, para estarmos vivendo cheios da Tua presença, Senhor Deus, para vivermos glorificando o Teu nome santo, para sermos consolados pela presença constante do Senhor em nossas vidas. Nós Te agradecemos por este culto que podemos prestar ao Senhor, porque podemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. A Tua palavra assim afirma para nós no capítulo 4 de João, que o Senhor é Espírito, que Deus é Espírito, que o Senhor é Espírito. Importa que os que adoram ao Senhor o adorem em espírito e em verdade. E assim nós vamos prestar essa adoração nesta noite ao Senhor, em espírito e em verdade, para a glória do nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos completando 30 anos como igreja do Senhor neste local, em Felrosa. E nós podemos ver as bênçãos como cristão que nós temos recebido na Segunda Igreja Batista aqui em Felrosa. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 3, Paulo fala para nós assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Isso ele falando para a igreja de Efésios, uma igreja que se reunia em Éfeso, igreja que foi formada ali através da soberania de Deus por intermédio do apóstolo Paulo, e ele então escreve essa carta para eles e fala para a igreja essa verdade maravilhosa, que nos abençoou com todas as bênçãos. Bênçãos também nós vivemos e temos vivido como igreja aqui em Felrosa. Vamos pensar aí, se nós não recebemos e temos recebido essas bênçãos da mão de Deus. Quem éramos? Quem éramos? Quando Paulo fala dessa situação aqui a partir aqui no versículo 2, no capítulo 2, Paulo estava falando para aquelas pessoas da igreja e fala para nós hoje, e fala para mim hoje. Isso se perpetuou, isso a igreja do Senhor Jesus vai poder sempre falar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu estava morta em transgressões e pecado, nos quais eu costumava viver
Quando eu estava seguindo o quê? Seguindo a presente ordem deste mundo. Quando eu estava seguindo o curso deste mundo que é contrário ao curso de Deus. Já experimentou nadar contra a maré? Contra a correnteza? Era assim que eu seguia. Era assim que... É assim que o ser humano sem a presença de Deus vive, seguindo a ordem deste mundo, o curso deste mundo que é contrário à vontade do Senhor, que é contrário à vontade daquilo que Deus preparou para nós, daquilo que Deus quis quando Ele formou esse planeta e colocou o ser humano para que habitar nele. E o príncipe do poder do ar, o apóstolo Paulo está falando aí, os potestades e principados que estão nas regiões celestiais, estão no ar, nesse espaço. Nós estávamos assim, seguindo. Esses principados e potestades eram contrários à vontade de Deus, que são contrários à vontade de Deus. Pois a rebelião de Satanás o levou a receber uma condenação, um julgamento feito por Deus, que é o lago de fogo preparado para ele, dos seus anjos, e que ele tenta a todo custo levar as pessoas a viver, a passar essa eternidade terrível com ele. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência era esse espírito terrível do diabo, que nos fazia viver como filhos da desobediência, que era contrário à vontade daquilo que Deus tinha para nós. Nós éramos filhos da desobediência, porque não seguíamos aquilo que tinha sido já programado, preparado para vivermos. Pois Cristo preparou isso para nós, pois Deus preparou tudo isso para que nós vivêssemos na presença dEle, na obediência a Ele. E nós, como filhos da desobediência, vivíamos fazendo tudo contrário à vontade dEle. Anteriormente também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, da natureza pecaminosa. Andávamos no desejo da carne, da matéria. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Essa matéria, esse corpo mortal que já está condenado à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas nós vimos aí que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Pela graça dele nós somos salvos. Mas esse corpo meu que anteriormente vivia nessas coisas terríveis, que é expressa aí no versículo 1, 2 e 3, esse mesmo corpo, deixando, enquanto mesmo sabendo que no final ele vai receber uma condenação por causa que ele se corrompe, ele vai se deteriorar, se acabar, mas mesmo assim, quando nós saímos dessa situação contrária à vontade de Deus, o nosso corpo então se torna templo do Espírito Santo, moradia do Espírito Santo que vem habitar em nós. E esse corpo então passa a ter o privilégio de viver de forma diferente, de forma maravilhosa. Porque quando nós satisfazíamos os desejos da carne, dos principados e potestades, quando nós éramos filhos da desobediência, nós procurávamos coisas para satisfazer os nossos corações, a nossa vida, para nos encher. Mas nada conseguia preencher esse vazio. Era como as pessoas hoje que são viciadas, que bebem, e elas bebem aquele momento, sente aquele prazer, sente aquele êxtase, mas que depois vem aquela ressaca terrível, porque não conseguiu satisfazer
permanecer satisfeito. Mas pela graça de Deus nós permanecemos satisfeitos com a presença de Deus em nossa vida. Conta uma história, eu já até contei essa história, parece que não é uma história, é uma história que eu contei para elas, para tentar mostrar para elas a grandiosidade da presença de Deus em nossa vida. Um fazendeiro, ele tinha um par de luvas e ele vestia essas luvas em suas mãos, calçava, né? Colocava essas luvas em suas mãos e ele fazia muitas coisas com essa luva. Essa luva era coisa boa nas mãos dele. E um dia ele perdeu essa luva. E essa luva ficou perdida pelo quintal, pelo terreno da fazenda. Essa luva que era tão bem cuidada pelo fazendeiro, que terminar de usá-la, ele satisfazia a necessidade dele usando aquela luva porque as mãos ficavam protegidas. Ele depois cuidava dela e ela estava sempre satisfeita com a presença dele. Ela se sentiu perdida naquele pátio daquela fazenda e ficou ali sujeita a muita coisa. E esse fazendeiro ficou procurando por essa luva e não conseguia encontrá-la em lugar nenhum. Ela completamente perdida, ela procurou um jeito de ser preenchida. E veio uma galinha e calçou essa luva. E ciscou, machucou essa luva toda, mas não preencheu. Não preencheu os vazios. O vazio que tinha nessa luva não foi preenchido. E aí a galinha acabou deixando ela ali, ela toda suja, toda arranhada, toda machucada. E aí veio um porco e enfiou essa luva na pata dele, foi lá e no chiqueiro e sujou. Mas essa luva não foi preenchida, não foi usada para o que ela foi criada. E ele acabou deixando aquela luva ali toda suja, toda... E o fazendeiro não cessou de procurar por ela até que a encontrou nesse estado. E quando ele a encontra, ele cuida dela, ele zela dela, ele a conserta e ele passa a utilizá-la novamente e ela se vê preenchida do vazio que ela tinha, que ela estava sentindo. Por estar longe das mãos dele, das mãos daquele fazendeiro. Bem assim somos nós. Pode procurar o que for para satisfazer as necessidades da nossa vida, mas elas só são encontradas em Deus que nos criou, porque nós somos feitos por Ele para esse propósito. Aí no versículo 4 fala: todavia Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Ele. Deus nos ressuscitou com Ele. Então, quem nós éramos? Do que nós nos livramos? Anteriormente também vivíamos de coisas terríveis. Nós nos livramos daquilo tudo que está expresso aí até o versículo 3. Que livramento recebemos das gloriosas mãos de Deus. Nós éramos merecedores por natureza da ira de Deus. João 3,36 nos revela que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas os que não crêem não verão a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Então Jesus se manifestou trazendo essa salvação, essa reconciliação. Vem cá, eu tiro esse vazio de sua vida, eu preencho as suas necessidades todas. Assim Ele fez com a nossa igreja, com cada um membro em particular. Quem creu, que está ali reunido, a todos nós que cremos, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus.
De que nós nos livramos? Da morte eterna, da ira de Deus, da ira de Deus. Davi, Deus que é esse pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí na parte final aí do versículo 3, como os outros éramos por natureza merecedores da ira, e nós fomos encontrados e salvos por Jesus para cumprir o propósito dele, como segunda Igreja Batista em Fio Rosa. O que nós recebemos de Deus? Recebemos a vida em Cristo. E essa vida é para a eternidade. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todas as principados e potestades. E para que nós somos salvos? Para praticar o oposto do que as trevas pratica, do que as pessoas que ainda estão perdidas estão praticando. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então Ele nos encontrou e falou, fiz vocês para isso, vou cumprir o propósito de vocês. E nós os recebemos em nosso coração, em nossa vida. Ele transformou nosso corpo pecaminoso em templo do Espírito dele, e aí nós fomos criados para isso, para realizar as boas obras que Deus preparou para que nós a praticássemos. E Deus manifestou essas boas obras em Cristo Jesus, e Cristo Jesus passou essas boas obras para nós. Através dele nós praticamos as boas obras. Nós não praticamos mais coisas do domínio das trevas. Nós hoje somos libertos, encontrados pelo Senhor Jesus para viver uma vida de liberdade. Nos tornamos templo do Espírito Santo, onde o fruto do Espírito habita em nós. Hoje nós somos preenchidos pelo amor, pela paz, pela alegria, pelo domínio próprio, pela perseverança. Nós hoje fomos cheios do fruto do Espírito, que nos traz longanimidade, benignidade. E esse fruto faz a diferença onde nós estamos, para cumprir as boas obras, para fazermos as boas obras que Deus preparou para que nós a praticássemos. Em união como igreja de Jesus, como igreja dos salvos, como CIB de Fio Rosa, nós hoje podemos praticar de uma forma ampla e restrita as obras. As nossas orações atingem a todo o planeta. O nosso mandar mensagens nessa globalização atinge todo o planeta. Eu posso pegar as mensagens boas que eu tenho da CIB e transmitir para quem eu quiser, qualquer parte do planeta que é visualizado. Mas Ele gosta muito que nós praticamos as boas obras para quem está do nosso lado. Apesar de que o alcance do Espírito Santo dele em nós vai além de fronteiras, porque quando nós recebemos o Espírito Santo dele em nós, Ele prometeu que Ele não nos deixaria só, que esse Espírito iria habitar em nós. E nós podemos e devemos ser testemunha dele, tanto no lugar em que nós estamos, no bairro em que estamos, no município, na cidade, no estado, no país e em todo o planeta nós podemos ser testemunha. Nós podemos manifestar essa grandiosidade do amor dele, que foi revelado para nós, e nós, mas Ele gosta muito que nós nos lembremos muito daquele que está ao nosso lado.
daquele que nós podemos caminhar lado a lado com Ele, manifestando o testemunho, manifestando as bênçãos do seu amor, manifestando o fruto do Espírito Santo que habita em nós, falando para eles que é possível sair. Olha, você que está morto em transgressão, em pecado, você que costuma viver seguindo a presente ordem desse mundo aí, dos principados, da potestade e do hado, você que vive como filho da desobediência, você pode deixar tudo isso aí. Veja bem o que aconteceu comigo, esse testemunho pessoal, meus amados. É maravilhoso como igreja do Senhor poder praticar, poder fazer como Paulo fez. Que ele pôde dar o testemunho de como ele caiu do cavalo, da vida de transgressões que ele vivia, e ele foi encontrado pela maravilhosa luz de Jesus, e ele recebeu o preenchimento do vazio do seu coração, e ele pôde falar isso para muitas pessoas. Mas ele anunciou de forma individual, ele anunciou de forma coletiva, ele anunciou por onde ele passava. Não tinha internet, mas ele enviou cartas, mesmo em situações tão adversas. E nós podemos fazer isso com a nossa vida. Nós podemos mostrar que hoje nós somos ferramentas, instrumentos vivos nas mãos de Deus. Nós somos uma igreja que tem 30 anos. E nós bem sabemos o que foi adentrar, passar por aquela porta ali da segunda igreja batista ali, que hoje é a segunda igreja batista de Ferroz, mas quando iniciou era uma congregação na Rua dos Coqueiros ali. E nós podemos lembrar muito bem como é que nós entramos ali. Eu me lembro bem como eu entrei naquela casa. Que era uma casa que continua sendo de 4 paredes, mas que ilumina para os 4 cantos do planeta, para todo o redor do planeta, para todo lado do planeta. E quando eu entrei ali, que eu vi aquele culto sendo feito para as crianças, através de slides, através do flanelógrafo, a mensagem da Bíblia sendo contada de forma tão clara para a irmã Ruth, por alguns irmãos que vieram para auxiliá-los. E eu pude perceber a grandiosidade do amor de Deus inundando o meu ser. E eu fui vivificada em Cristo Jesus, restaurada como você que hoje faz parte desse corpo, que é a Igreja de Jesus Cristo ali na Rua dos Coqueiros, onde Cristo é o cabeça, onde Jesus Cristo está ali nos conduzindo, continua nos conduzindo, mesmo nessa época de pandemia em que não podemos nos reunir ali fisicamente. Está só as 4 paredes ali agora, porque quando estávamos lá, era o templo do Espírito Santo ali reunido, era o Senhor Jesus, era o corpo de Cristo, era o corpo de Cristo ali reunido, iluminando. E nós somos essa igreja onde nós formos, onde nós estivermos. E aquele que está do nosso lado, aquele que encontramos pelo caminho, aquele que vamos vivenciando dia a dia, pode perceber essa maravilhosa, essa grandiosidade do amor de Deus que foi revelada em nós. E nós podemos falar para eles que eles podem ser vivificados em Cristo Jesus. Que eles podem deixar de remar contra a maré, de nadar contra a correnteza, de viver seguindo o curso deste mundo, ser dominado pelo inimigo. Nós podemos viver em união como igreja do Senhor Jesus onde estivermos, manifestando a grandiosidade do amor dele para as pessoas. Aí no capítulo 2 mesmo, no versículo 18, 17, e ele veio, a partir do versículo 14, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz,
reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Somos unidos como igreja do Senhor Jesus em um só Espírito. Não somos mais estrangeiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, espalhada por toda parte do planeta. É assim que é a CIB de Fio Rosa. Somos membros da família de Deus, espalhada por todo o planeta, e que um dia estaremos de contínuo na presença de Deus. Enquanto isso, nós vamos crescendo espiritualmente na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Nós vamos sempre lembrar do que somos e deixar para trás tudo o que fomos e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava proposto a ele lá em Hebreus, no capítulo 12, fala para nós, pelo gozo que estava proposto para ele, ele realmente ali suportou as afrontas, suportou a cruz, e ele venceu tudo, e hoje ele está sentado à destra do trono de Deus, e é o lugar que ele preparou para nós. Irmos um dia habitar as regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós, como CIB de Fio Rosa, nós temos esse privilégio, esse prazer de vivermos uma nova vida em Cristo Jesus, de vivermos as boas obras que ele deu para nós praticarmos, agora como corpo dele. Antes não praticávamos. E nós podemos, através dessa reconciliação que ele nos deu, transmitir essa mensagem a todo o planeta. Mas em especial, nunca esqueça que nós temos o testemunho pessoal, aqueles que estão do nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor. Como Cristo foi exemplo para nós. Cristo foi exemplo para nós. Aqueles que estavam constantemente ao lado dele, recebendo os ensinos, recebendo daquela segurança que ele transmitiu. E que hoje também nós podemos transmitir para os outros e tornar esse corpo do Senhor um corpo com muito mais membros até o dia da volta do Senhor Jesus. Nós louvamos muito a Deus. E eu quero te desafiar nessa noite, nessa oportunidade. Quero lançar um desafio sobre a sua vida. Sobre a sua vida. Você que já é salvo. Nunca esqueça de onde você foi tirado. E nunca se volte nem para olhar para as coisas que para trás ficaram. Que esse desafio em nossa vida possa ser constante. Nós buscarmos a cada dia, buscarmos mais a presença do Senhor e sermos testemunhas fiéis do imenso amor dele manifesto em nós. Até o dia da volta dele. Mas eu quero lançar um desafio para você, que acha que pode continuar vivendo nadando contra a correnteza. Eu quero lançar esse desafio para você, você que está morto em transgressão, seguindo o curso desse mundo, seguindo aí as coisas traçadas pelo inimigo do Senhor, vivendo de forma desobediente, como filho da desobediência. Eu quero lançar esse desafio para você. Experimenta ouvir o que o Espírito Santo deixou escrito aqui, que você pode ser salvo pela graça de Deus. Experimenta ouvir o que Deus manda para você. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, vai te dar nova vida em Cristo Jesus. E você vai deixar de ser morto em suas transgressões e pecados. A graça dele manifesta em sua vida, traz salvação. E você vai poder falar, porque pela graça de Deus eu fui salvo.
mas eu manifestei a fé. Então você creia nessa palavra, tenha fé nessa palavra, que não é a minha palavra, é a palavra do Senhor Jesus, é a palavra de Deus, ministrada ao seu coração. Tenha fé que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E que pela graça você é salvo por meio da fé. Isso não veio de você, é um presente de Deus para você. Recebe esse presente. Deve ser terrível, né? A pessoa chegar, te dar um presente maravilhoso, entregar nas suas mãos e você nem abrir esse presente, deixar ele lá no canto. É esse presente que está sendo ofertado a você essa noite. Presente da graça de Deus. Abra esse presente. Creia pela fé que você pode viver uma nova vida em Cristo Jesus. Aí você vai poder praticar as boas obras. Você vai poder viver realmente, não segundo o curso do mundo, mas segundo a vontade e a graça de Deus manifesta em sua vida. Que Deus possa abençoar nossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar. Querido e amado Deus, louvamos o Teu nome, te agradecemos por essa palavra, Senhor Deus. Te agradecemos pela carta que foi escrita aos Efésios, que chegou até nós. E nós vamos continuar passando essa mesma história para os outros, para o futuro, Senhor Deus, como testemunho de onde que nós saímos, que fomos vivificados pelo Senhor. E hoje nós temos nova vida no Senhor, nós somos cidadãos do céu e temos certeza que os outros também vão passar para os outros até a volta do seu Filho Jesus. E nós queremos, Senhor Deus, e nós precisamos, e nós amamos transmitir isso, passar isso para as pessoas, Senhor Deus, porque nós podemos dizer para elas que elas podem ficar livres, Senhor Deus, das sendas do mal, que elas podem ficar livres das mãos do maligno, Senhor Deus, e viver nas mãos do Senhor, cumprindo o propósito do Senhor. Ah, Deus, nós te agradecemos muito, Senhor Deus, porque somos teus filhos. Te agradecemos muito porque nós somos salvos pela tua graça. Te agradecemos muito porque formamos o seu corpo onde nós estamos, Senhor Deus. Te agradecemos muito porque nós podemos evidenciar esse grandioso amor do Senhor que foi manifesto em nós. E nós louvamos o teu nome, como Paulo pôde expressar ali no capítulo 1 de Efésios. Bendito Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E nós somos abençoados pelo Senhor, para sermos testemunhas fiéis do Senhor, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a nossa vida, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada por esses 30 anos de igreja, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo que nós recebemos, Senhor Deus, que foi passado para nós através de irmãos e que nós queremos continuar passando para que outros irmãos sejam alcançados e a tua igreja possa ser um corpo maior, um corpo para a eternidade, Senhor Deus. Louvamos o teu nome e te agradecemos no nome santo e perfeito do teu Filho Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.